Sejam bem-vindos ao quinto episódio de Assim Faria Miguel. Está tudo bem convosco, meus amigos? Espero que esteja. Está a chover lá fora, é domingo. Como vocês sabem, este episódio vai sair na segunda-feira às 6 da tarde. Todos os episódios saem na segunda-feira às 6 da tarde. Ainda não sei se este episódio já traz genérico, porque já vamos no quinto episódio e eu ainda não tenho genérico para este podcast. Tenho quase a certeza que é um recorde, porque basicamente vocês clicam no episódio e eu começo imediatamente a falar: olá, este é o episódio não sei quê do Assim Faria Miguel. E eu sei que até pode ser fixe para algumas pessoas que gostam de simplesmente ligar e ir logo para o episódio, e alguns podcasts gosto de clicar e estou logo a ouvir, mas por outro lado eu acho que o genérico dá aqui uma certa, um je ne sais quoi. Vá, um restaurante de Lisboa ao podcast, um je ne sais quoi, com pratos caros ao meu podcast. Então eventualmente isto vai ter qualquer coisa como um genérico, não sei se vai ser já neste episódio, portanto se for neste episódio vocês já ouviram o genérico, eu ainda não decidi se vai ser uma coisa mais no estilo de city pop, e eu acho que estou a apelar um bocadinho mais para uma estética do género no meu podcast, para uma estética mais city pop, mas também pode ser jazz op ou qualquer outra coisa. Eu gostava de meter uma abertura tipo Masayoshi Takanaka, que eu adoro Masayoshi Takanaka, especialmente o álbum dele chamado Seven Goblins ou Seven Rainbow Goblins. É um álbum incrível, um dos melhores álbuns de música de sempre para mim. E atenção, eu não sou uma pessoa propriamente douta em música, mas de qualquer dos modos eu realmente quero ter um genérico eventualmente para este podcast. Se algum músico quiser produzir, eu também não me importo, atenção, mas provavelmente não vai dar, porque eu não tenho neste momento condições de pagar aquilo que um genérico de qualidade merece. Então, meus amigos, eu gostava de começar este episódio por falar de algo que me tira um bocadinho do sério, que me faz ficar passado para caralho, que me deixa mesmo fodido. E isso tem que ver com esta ideia de que eu sou apenas e só comunista. Eu vejo o comunismo, ouço o comunismo, como o comunismo, cago o comunismo, piro o comunismo. Eu sou só comunista, que é uma coisa que me tira do sério. Muitas vezes quando se referem a mim pela internet fora é o comuna. Pá, e de facto eu fico mesmo lixado, porque assim, eu não vejo isso a acontecer com pessoas que se inserem em outros lados do espectro político. Não vejo mesmo isso a acontecer. Por exemplo, alguém que é liberal, e no caso dos liberais isso também acontece um bocadito, mas alguém que é liberal consegue ser reconhecido não apenas pelo facto de ser um liberal. Enquanto isso, eu que sou comuna, sou sempre comuna. Não sou politólogo, não sou um gajo que tem formação, não sou um gajo que gosta de fazer outras coisas, nomeadamente jogar jogos de basquetebol na PlayStation, não sou um gajo que pode ter uma opinião que não vai necessariamente buscar a literatura marxista à sua base teórica. Eu sou sempre comunista. Sou sempre comuna. E isso muitas vezes reflete-se nos meus vídeos em que eu nem sequer estou a aderir ou estou a utilizar a teoria marxista para sustentar aquilo que estou a dizer. E as pessoas vêm logo dizer: lá vêm as teorias comunistas. Que teorias de comunistas, caralho? Eu estou literalmente a explicar o que é populismo com base em Casmud. O Casmud está longe de ser comunista. O gajo quando monta é centro-esquerda e já estou a ser generoso. Foda-se. Onde é que o Casmud é comunista? Isto é a teoria mais consensual do comunismo. Não vai buscar nada ao marxismo. Foda-se, eu sou só comunista. Eu só existo enquanto comunista. Eu não tenho existência para além de ser comunista. Caralho. Sou só comunista. Isto é uma forma de essencialização. E, de certo modo, atua também para desumanizar o outro. Porque o outro é construído apenas com base numa espécie de caricatura daquilo que é a sua característica mais predominante nos espaços em que atua. Então eu sou só o comuna. Eu não sou o Miguel, eu não sou o Pedro Miguel, eu sou só o comuna. Eu não trabalho, eu não faço mais nada, eu vivo para o comunismo. Eu basicamente sobrevivo a fazer fotossíntese e de citações de Lenin. É isso, é o que eu sou. Foda-se, meu. Que nojo. Eu não existo para além disso. Uma pessoa tem um projeto político que segue e não existe para além do projeto político que segue. É que isso depois entra num dos problemas que eu tenho com esta questão da confluência de identidade com a política. É certo que o projeto político em que nós estamos inseridos atua sempre em aspectos identitários, mas não constrói completamente a nossa identidade. Eu não sou um cosplayer de comunismo. Eu tenho um projeto político
concreto, que é a defesa da superação do capitalismo, a defesa do socialismo. Mas isso não significa que eu ande aqui vestido sempre com roupa soviética ou com roupa cubana e a minha vida seja pura e simplesmente comunismo. E vocês podem ver que, por exemplo, no que diz respeito até ao próprio cenário do meu canal ou da minha página, é bastante eclética. Tenho aqui o Zoro do One Piece, tenho aqui o Marx, obviamente, tenho aqui a Riqueza das Nações do Adam Smith, tenho aqui o Son Gohan, não sei se vocês conseguem ver o Son Gohan, meti-o recentemente aí, tenho o Michael Jordan, tenho o Kyrie Irving, tenho muita coisa. Eu não sou apenas e só um comunista. Atrás de mim está um quadro de uma das jogadas mais bonitas do Michael Jordan, que foi contra os Utah Jazz, em que ele basicamente leva um jogador até este lado, faz um crossover e depois lança um midi, que é uma coisa que o Michael Jordan faz muito bem. O que é um midi? É um lançamento de média distância em que ele basicamente acaba com um jogo. Eu também sou um gajo que gosta de fazer outras merdas. Gosto de comer uma francinha. E a francinha não é comunista. A francinha é na cervejaria F, à beira da Macro. Que eu já vivi lá à beira, em Braga. Eu não percebo. Quer dizer, eu percebo. Tem muito que ver com as campanhas do Red Scare, que foram campanhas anticomunistas que começaram nos Estados Unidos, particularmente após a Revolução de 1917, mas tiveram depois maior expressividade no tempo de McCarthy, do senador McCarthy, no tempo do macartismo, e então o comunista era construído como uma figura que era só comunista. Era uma figura que era apenas e só aquilo. A sua vida basicamente andava em torno, em todos os aspectos, do marxismo, como se fosse uma religião. E isto chegou a um ponto em que a paranoia era tão grande no tempo do macartismo que chegava-se a perguntar se determinados autores, como até o próprio Platão, eram comunistas. Se o próprio Shakespeare era comunista. Numa das comissões que houve a fazer perguntas a determinadas figuras, perguntou-se se Shakespeare era comunista, isto num comitê contra atividades anti-americanas. Era assim que se chamava, em boa verdade, este era um comitê anticomunista, mas havia aqui esta percepção, durante a Guerra Fria, de que tudo o que era comunismo era necessariamente anti-americano. Houve perseguição política ampla nos Estados Unidos nessa época. Perseguição política ampla. Qualquer pessoa que, de alguma forma, alinhasse com ideais mais à esquerda era facilmente conotada com o comunismo. E muitas vezes não era comunista, muitas vezes era só, algo equivalente a um social-democrata. Às vezes era uma anarquista, às vezes era uma pessoa de centro-direita que não era tão cucu das ideias como o senador McCarthy. Isso aconteceu. Essa perseguição política nos Estados Unidos aconteceu, e aconteceu de forma muito forte. Nesse período, só se fala da perseguição política que havia, por exemplo, na Alemanha Oriental ou na União Soviética, mas a verdade é que nos Estados Unidos houve muita perseguição política. Perseguição política é essa que até se estendeu a líderes de lutas pelos direitos civis. Quantas e quantas vezes é que o Martin Luther King não foi acusado de ser comunista? E lá está. Todas as caricaturas que faziam dele essencializavam o Martin Luther King. Era o comunista negro que só existia dessa forma, não tinha profundidade, não tinha complexidade, não era uma pessoa multifacetada. Essa é uma forma de desumanização. Isso não se faz apenas em relação aos comunistas, faz-se também em relação, por exemplo, aos palestinianos. Os palestinianos são pura e simplesmente terroristas. Os palestinianos são todos dos Hamas e por causa disso têm todos de ser mortos. É assim. Então eu confesso que me chateia um bocadinho esta ideia de que eu sou apenas e só comunista. E às vezes essa noção, essa narrativa é veiculada não apenas por pessoas de direita, mas por pessoas de esquerda que por acaso não são comunistas. Isso tira-me do sério. Eu não sou apenas um comunista, está bem? Eu tenho interesses. Aliás, o comunismo aparece sobretudo porque há interesses na minha vida, há coisas que eu quero fazer, que eu considero que me será mais fácil e para os meus fazer numa sociedade que tenha superado o capitalismo. Numa sociedade que realmente permita-nos trabalhar menos e desfrutar mais das nossas potencialidades. Eu adoro desenhar. Eu neste momento tenho desenhado cerca de 15 minutos por dia. Ora, se eu não tivesse de trabalhar tanto quanto trabalho, e não tivesse de acumular um doutoramento com o trabalho, talvez eu pudesse dedicar-me mais às artes. E talvez os meus pudessem dedicar-se mais às artes. Se eu não tivesse de ser escravo das necessidades, como já falei, acho que foi no episódio 4 ou no episódio 3, já não me recordo, eu poderia dedicar mais à prossecução de atividades criativas. Então,
O socialismo é um projeto político concreto. É um projeto político que tem como objetivo superar o capitalismo e permitir que, através da socialização dos meios de produção e a alteração das relações de produção, as pessoas possam viver de uma forma que lhes seja mais significativa. Que não vivam de uma forma em que estão completamente alienadas em relação ao seu próprio trabalho. Então, o socialismo, para mim, é um projeto político. Não é apenas um cosplay, não é apenas uma questão identitária para mim. Percebem? Então não faz sentido que eu, tendo um projeto político específico, seja totalmente confundido com esse projeto político. Acho que é uma forma de essencialização que é essencialmente, perdoa-se aqui a redundância, anticomunista. E é triste que malta de esquerda acaba por cair no mesmo erro que malta de direita neste sentido. Também malta de direita eu compreendo, faz parte, é projeto. Malta de esquerda que adere a este tipo de discurso, para mim é muito problemático. E como vocês já puderam ver, eu não sou apenas um comunista. Vocês verificam no meu Instagram que os meus comentários e o tipo de bibliografia que eu cito está longe de ser apenas bibliografia de marxistas. Eu sou uma pessoa que cita liberais, que cita liberais que são por acaso keynesianos. Eu tento ser muito justo nas análises que faço e por acaso até sou das pessoas mais regulares a publicar a bibliografia que cita, ok? Portanto, para mim isso é uma coisa mesmo muito importante e eu acho que é importante que vocês retenham daqui que eu não quero ser essencializado e eu não sou apenas comunista. Há quanto tempo é que nós estamos a gravar? Estamos a gravar há 11 minutos, é só para ter aqui mais ou menos noção do tempo, porque eu não quero ficar aqui demasiado tempo sob pena de vos poder maçar, não é? Então, como vocês sabem, este podcast tem perguntas do público, eu gosto de vos meter de alguma forma a dialogar comigo, e eu vou aqui ler uma pergunta do público que considero que é pertinente, porque esta semana falou-se muito disto, até por causa de uma intervenção que o deputado João Oliveira fez no Parlamento Europeu. E tem que ver com a questão da literacia financeira. Então a pergunta foi feita pelo Mário, deixem-me ler aqui, e é a seguinte: o que achas desta discussão em torno da literacia financeira, principalmente entre Iniciativa Liberal e PCP? Ora, eu acho que os termos do debate não são os mais corretos. Devemos começar aqui por uma adenda que eu acho importante. Neste momento, no currículo da disciplina de cidadania, já consta a literacia financeira. E acho que, devido a mudanças que o Governo fez, já consta literacia financeira e empreendedorismo. Portanto, não é como se o tópico da literacia financeira, não é como se o módulo da literacia financeira já não fosse contemplado pelos currículos escolares. Agora, há aqui um problema para mim, que é: muitas vezes o que acontece, e isto não acontece apenas em Portugal, acontece também no Brasil, colocamos professores que já estão altamente precarizados, que já têm demasiado trabalho, demasiadas turmas, e ainda por cima são turmas com 30 ou 40 alunos, a dar mais uma coisa que muitas vezes não dominam, como é o caso da literacia financeira. Então, começar por aí é importante. Vamos estar a inserir mais uma coisa para professores precarizados darem sem a qualidade necessária? Eu acho que essa é uma pergunta que nós temos de fazer. Quando falamos de alterar o currículo das escolas, nós também temos de falar sobre a forma como os professores vão ter recursos para acomodar essa mudança de currículo. Porque andar aqui a enfiar mais merdas para os professores estarem precarizados como o caralho, em burnout, esgotadíssimos, e depois a darem estas pancadas, vai ser como formação cívica, meus amigos. Eu não estava atento nas aulas de formação cívica. Eu lembro-me que as aulas de formação cívica, no meu tempo, eram utilizadas pelo diretor de turma para resolver problemas da turma. Ou então, muitas vezes, era para nós estarmos a desenhar enquanto ele estava, sei lá, a avaliar testes de uma determinada disciplina. Porque o diretor de turma também era professor, por exemplo. Durante muito tempo, o meu professor de Ciências da Natureza foi também o meu diretor de turma. Então, às vezes, ele tirava formação cívica para nos pôr a fazer qualquer coisa e, enquanto isso, ele avaliava os testes ou acabava de avaliá-los. Porque a quantidade de trabalho que principalmente um diretor de turma leva para casa é simplesmente obscena, não é? Então, começar por aí é muito importante. Agora, tem-se discutido muito esta questão de, mas não é bom as pessoas saberem o que é, por exemplo, um crédito à habitação, como é que funciona, quais é que são os critérios? Não é bom as pessoas, por exemplo, dominarem a temática da fiscalidade?
Não é bom as pessoas, por exemplo, saberem o que é um TAEG, saberem o que é uma taxa Euribor, saberem, por exemplo, o que é uma taxa de juros no caso de fazerem um crédito pessoal? Isso não é bom? É muito bom. E eu até vou mais longe. Meus amigos. Eu acho que é mesmo muito bom que um trabalhador saiba ler a sua folha de vencimentos, incluindo os impostos, para não ser abusado, para não ser explorado. Eu acho espetacular. Eu acho que, de facto, é algo que acrescenta. Agora, e este é um ponto muito importante, faço só o reparo que eu ainda não olhei para o currículo que está a ser proposto e o currículo que atualmente existe na cadeira de cidadania, não na disciplina. Estou com a cadeira na cabeça por causa da faculdade. Ainda não olhei para o currículo. Dito isto, uma coisa é ensinar esses bens que são preciosos, esses recursos que são preciosos para uma pessoa conseguir ser um adulto que de facto seja mais informado. Uma coisa é isso. Outra coisa é vender a literacia financeira como uma panaceia para todos os males. Outra coisa é vender a literacia financeira como uma solução para problemas que não são apenas individuais. Quem muitas vezes é a favor, mas de uma forma radical, do ensino da literacia financeira, falo precisamente para individualizar um problema que é estrutural. Porque não adianta nós continuarmos a ter uma economia de baixos salários, não adianta nós continuarmos a ter uma economia com pouca complexidade produtiva e depois dizermos assim: meu amigo, este é o teu salário, tu agora tens de ter literacia financeira para o multiplicar. Peço imensa desculpa, mas isso é um putedo. Problema é uma expressão. Ok? Literacia financeira para que as pessoas possam tomar decisões mais responsáveis, para que as pessoas estejam mais informadas, concordo a 100%. Até existe um bom canal brasileiro que fala sobre literacia financeira, chama-se Nati Finanças. Concordo. Agora, tentar vender a literacia financeira como solução individual para problemas estruturais, peço imensa desculpa, meus amigos, mas podem ir para o real caralho que vos foda. Está bem? Portanto, acho que o debate deve ser feito nestes termos. Literacia financeira como forma de tornar cidadãos mais educados, e eu até propunha mais, por exemplo, nós temos aqui uma massificação, aqui um aumento, um reforço da literacia política, eu defendo isso, sim senhor. Agora, vender literacia financeira como panaceia para todos os males, peço imensa desculpa, mas para mim isso é equivalente a ser um revendedor de Oriflame ou da Herbalife, está bem? Não tentem vender banha da cobra. Há que saber separar as coisas. E é por isso que eu acho que o debate de um lado e do outro foi feito em termos que não são os mais adequados. Percebem? Acho que o debate tem de ser feito de outra forma. Porque a questão não é demonizar a literacia financeira enquanto conceito abstrato, é falar de que literacia financeira é que nós queremos, é falar da forma como a vamos apresentar, da forma como a vamos encapsular, no fundo do framing que vamos dar àquilo que é a literacia financeira. Portanto, eu considero que é importante as pessoas saberem um conjunto de coisas para, por exemplo, terem mais poder, se bem que o poder negocial não vem só da informação, meus amigos, mas diante do empregador saberem pelo menos o que é que lhe está a ser pago, acho muito importante. Agora, vamos ter calminha, vamos aguentar os cavalos, porque, por exemplo, o nosso país precisa de complexidade produtiva, o nosso país precisa de investimento público em complexidade produtiva e não vai ser com duas treta e banhas da cobra que não resultam para ninguém que nós vamos conseguir realmente ser um país melhor e um país com melhores condições para os nossos trabalhadores, está bem? Pronto, acho que é importante nós sabermos definir aqui os termos do debate. Portanto, no fundo, essa é a minha opinião em relação à literacia financeira. Agora, eu tenho também uma opinião sobre outra coisa que veio a propósito e acho que também foi suscitada pela Iniciativa Liberal, que teve que ver com a questão de a esquerda não levantar a demonização do outro, da esquerda não se pautar pela demonização do outro. Foi uma escritora que está mais associada ao Bloco de Esquerda que o disse e foi criticada pela Iniciativa Liberal, e eu tenho de dizer que eu não concordo com a escritora. Há evidências na história em que, de facto, houve declarações de demonização de certas figuras. É normal, faz parte, principalmente em períodos revolucionários, principalmente em períodos que as pessoas estão ressentidas, principalmente em períodos que as pessoas estão a fazer coisas como, sei lá,
trabalhar 14, 15 ou 16 horas e os seus filhos também estarem a trabalhar na mesma fábrica e às vezes perderem os filhos a trabalhar nessa fábrica. Vocês acham que não vai haver demonização? Vocês acham que vocês não vão olhar para o vosso patrão, para o dono da fábrica em Manchester como um grande filho da puta? É claro que vão, meus amigos. E é claro que vai haver demonização. E é claro que vai haver ódio. Eu nunca disse, nem nunca hei de dizer que sou desta esquerda kumbaya. Não sou. Podem tirar o cavalinho da chuva. E se achavam que sou, não sou. Há uma diferença. Eu tento não ofender pessoas diretamente no meu Instagram. É uma estratégia editorial. Mas isso não significa que às vezes não me apeteça dar um pontapé no cu a certas e determinadas pessoas. Está bem? Porque ninguém é de ferro. E as pessoas muitas vezes sentem ódio. Porque eu tenho um problema com a questão do discurso de ódio. Não com a questão em si, por exemplo, de alguém fazer um comentário sobre, sei lá, pessoas negras. As pessoas negras deviam todas morrer. Isto é discurso de ódio? É, mas é um discurso de ódio concretamente situado. Porquê? Porque é um discurso de ódio racista. É um discurso de ódio racial. Que tem uma base rássica. Então, não é apenas discurso de ódio em abstrato. É discurso de ódio com manifestações muito concretas. E essas manifestações dizem respeito precisamente à questão racial, que é uma questão estrutural. Ora, eu não acho que isso seja equiparável, por exemplo, a nós odiarmos injustiças e a tecermos certos e determinados comentários odiosos em relação a pessoas que praticam injustiças. Não acho que seja... E eu sei muito bem que a questão do discurso de ódio está muito bem delimitada, sei disso, mas o que me deixa aqui com o pé atrás é a questão do nome. Porque acho que é um nome muito vago. Acho que é um nome muito vago. Porque eu odeio. Há coisas que eu odeio, meus amigos. Há coisas que eu de facto odeio. Há coisas que eu ressinto. Então o nome para mim não é o mais adequado. Porque uma coisa é o discurso de ódio racial. Uma coisa é o discurso de ódio xenófobo. Uma coisa é o discurso de ódio em relação a pessoas LGBT. Outra coisa é o discurso de ódio contra as injustiças. Não é a mesma coisa. Nem para mim pode ser classificado como a mesma coisa. É por isso que eu não gosto do conceito de discurso de ódio. Eu não vou dizer que uma pessoa que diz todos os pretos devem morrer, pretos aqui utilizando a expressão como um adjetivo pejorativo, ok? Vocês percebem o que eu estou a dizer. Uma pessoa que diga isso, eu não vou dizer que ela está a proferir discurso de ódio. Eu vou dizer que a pessoa está a ser uma racista do caralho. Percebem? Eu não penso em discurso de ódio, eu penso em racismo. Há uma diferença substancial. Porque eu sou um gajo que teve momentos de ódio na sua vida. E eu vou dar um exemplo. O meu pai tinha uma empresa em que basicamente só trabalhava ele. Era patrão e empregado. Era uma micro empresa. Era uma empresa com o capital equivalente a um perna de pau. Basicamente. Um perna de pau, o gelado, ou agora o cone de pau. Perna de pau cone, que eu gosto de chamar cone de pau. Já não, se fosse para um magno de amêndoas já não conseguia, que na altura custava 1,5€. Hoje em dia custa aqui 2,5€ mais ou menos. O meu pai tinha essa pequena empresa, que era uma empresa de construção civil e que se focava essencialmente em pinturas. Ele tinha a firma aberta apenas para poder registar o seu trabalho, não é, para não estar a fazer trabalho de forma ilegal e não documentada. Então o meu pai tinha uma firma aberta, mas basicamente era ele o prestador de serviço, era ele que se lixava, era ele que trabalhava às 11, 12, 13, 14 horas por dia. Sim, o meu pai era trabalhador, só que era um trabalhador que não tinha essencialmente patrão. Era um trabalhador que basicamente o seu patrão era os clientes, que frequentemente lhe pagavam muito abaixo do que ele realmente precisava, porque ele fazia isso para conseguir ganhar as obras. E o meu pai, por acaso, conheceu muitos gajos ricos aqui em Braga, gajos que inclusivamente viviam ali. Para quem é de Braga vai perceber isso. Estão a ver aquela zona mesmo, aquelas vivendas mesmo acima do MediaMarkt? Esses gajos, o meu pai conheceu muitos deles. É a elite em Braga. E havia um gajo que era dono de uma empresa de piugas, não vou dizer onde, obviamente, que lhe vou dizer, o nome dele não é esse, mas vou dizer que se chamava Sr. Relvas. Ele tinha o nome de, por acaso, uma coisa relativamente parecida, mas chamava Sr. Relvas. E o meu pai foi designado por ele para pintar uns pavilhões, porque ele estava a expandir a sua empresa, a sua fábrica de piugas, e ele até produzia para equipas de futebol e assim, e ele estava a discutir preços e tal, o preço do trabalho, o preço diário, e disse-lhe assim: ó Sr. Relvas, é assim,
O que você me está a pedir, eu compro os materiais, eu já nem pago a mão de obra. Os meus filhos nem sopa vão conseguir comer. E, importante, nessa altura o meu pai estava divorciado da minha mãe e estava a criar a mim e a minha irmã. Eu tinha aqui, pai, 14 ou 15 anos. E tem esse fator agravante. O meu pai já se matava, ainda ajudava a minha mãe. Percebem? O meu pai é um grande homem, um grande homem. Sabe o que é que esse filho da puta disse ao meu pai? Sabem? E sopa já é muito bom. Como é óbvio, o meu pai cerrou o punho, não é? E queria arrebentá-lo todo. E bem! E bem! E quando eu soube dessa merda, pela primeira vez na minha vida, eu quis matar uma pessoa. Era um puto de 14, 15 anos. E sim, isto é um bocado gráfico. Mas eu estou-vos a ser o mais sincero possível. Porque sabia-se que esse filho da puta explorava os trabalhadores e os tratava mal, os tratava abaixo de cão. Eu próprio vi que eu ia trabalhar com o meu pai muitas vezes, ajudá-lo, não é? Vi-o a trabalhar, ou melhor, a tratar os trabalhadores abaixo de cão da sua empresa. Sabia-se que o gajo até assediava gente e ainda por cima dizer uma merda dessas ao meu pai. A minha vontade, meus amigos, foi estourar a cabeça toda ao gajo, ao puto do Sr. Relvas. Eu disse coisas, sim, que se classificam como discurso de ódio. Disse sim senhor. Disse que ele devia morrer. Disse que o limpava a ferro quando o aprendesse a conduzir. Disse sim senhor. Porquê? Porque as injustiças sempre me fizeram imensa confusão. Sempre me fizeram imensa confusão. Foi nessa altura que eu percebi uma coisinha chamada consciência de classe. Foi nessa altura que eu percebi que havia uma diferença entre o trabalhador e aquele que era o proprietário dos meios de produção. E sim, eu odiei. Eu odiei muito esse gajo. E acho que esse gajo ainda deve dinheiro ao meu pai. Ainda deve para uns 1000 euros ao meu pai. Um gajo que só fazia falcatruas. Eu odiava o gajo. E digo com toda a responsabilidade inerente a isso que eu odiava o gajo. Faz parte. Porque o gajo era extremamente injusto. Porque o gajo era um crápula e merecia, para mim, estar atrás das grades. Se não pior, mas não vou aqui elaborar. Eu odiei. E confesso que ainda odeio. E quando apanho um filho da puta a tratar mal os trabalhadores, tenho vontade de lhe fazer certas e determinadas coisas. O ódio só não existe para uma certa esquerda formada por maltinha privilegiada que nunca passou dificuldades, que nunca ficou sem luz em casa, que nunca ficou sem água em casa, que nunca teve uma série de problemas devido a não ter o básico. E, portanto, é fácil falar de Kumbaya. Peço imensa desculpa, meus amigos. Mas quem passa pelas passas do Algarve devido a alguns filhos da puta vai odiar. E o ódio faz parte da história da esquerda também, não é apenas da direita. Portanto, eu nunca falo de combater o Chega com base nesta ideia do amor vencerá o ódio. Sabem porquê? Porque é assim, no dia em que o Bolsonaro perdeu as eleições para o Lula, houve gente que continuou a trabalhar em escala 6x1. E a trabalhar horas e horas a fio. Houve gente que continuou a ser mal paga. Vocês pensam que para essas pessoas, com um patrão filha da puta, que só as explora, o patrão, ou melhor, o amor venceu o ódio? Peço desculpa, mas isso é discurso de malta privilegiada. Eu não faço parte dessa esquerda cirandeira, meus amigos, não faço. Não faço. Há ódio, faz parte. O ódio é um afeto político que às vezes é mobilizado devido às injustiças. Enquanto existirem injustiças grosseiras, vai existir ódio, vai existir reação. E esse ódio não é equivalente ao ódio racial. Esse ódio não é equivalente a nós acharmos que uma pessoa LGBT tem menos direitos que nós. Não é. Peço imensa desculpa. E vocês podem inventar toda uma série de estratagemas para dizer que é. Mas, para mim, podem ir para a puta que vos pariu. Porque não é a mesma coisa. Não é. E não vamos fingir que seja.
se podemos discutir que o ódio é em excesso e que o ódio corrói. É verdade. E é bom nós também sabemos lidar com ele. Mas sabem o que é que também corrói? Injustiças pendentes de serem resolvidas durante décadas, se não séculos. Isso também corrói. Fala sempre, não deixes que o ódio te corroa. E as condições concretas e substantivas que fazem com que este ódio seja estimulado? É muito fácil falar, não é? Não quer dizer que nós não possamos arranjar estratégias para combater esse ódio dentro de nós que nos corrói. Mas de qualquer dos modos, esse ódio que é estimulado por condições concretas, também precisa que as condições concretas sejam combatidas. Há quanto tempo é que nós estamos aqui? Estamos aqui há 20 minutos ou há 30 minutos? Estamos aqui há 30 minutos. Eu tenho problemas com esta ideia do discurso de ódio enquanto coisa abstrata, meus amigos. E acho que agora isto ficou desfocado, mas também a maioria de vocês só ouve. Deixa eu ver se eu consigo focar. Já está focado. A maioria de vocês só ouve, mas de qualquer dos modos eu quero que isto seja uma experiência de visualização boa para vocês, e desculpem por estar sempre a verificar o tempo de gravação, mas também não quero que a câmara realmente sobreaqueça, e eu até reduzi a resolução. Isto consegue gravar nativamente em 4K, mas os vídeos só saem em 1080p porque depois demora muito para passar para o Spotify, e se eu tentar gravar 40 minutos em 4K, esqueçam, meus amigos, a câmara vai sobreaquecer. Portanto, em relação à questão do ódio, é isto. Há ódio, e eu acho que não devemos colocar todo o ódio no mesmo saco. Acho até que esta é uma visão muito despolitizante e, sinceramente, é muito Sailor Moon das ideias. Vou derrotar-te com o poder do amor! Vou derrotar-te com o poder da lua! Tu és mau! Não, mano, isto não é Sailor Moon, caralho. Isto não é Navegantes da Lua. Isto é política. E na política há ressentimento, e na política há ódio, e na política há merda, e na política há putaria. Caralho. Faz parte. Até o Dragon Ball tem mais... Até o Senhor dos Anéis, que tem uma narrativa mesmo manicaísta sobre a política, sobre o mundo, não é? Porque de facto existe um mal. Começamos com o mestre do Sauron, que é o Melkor, que depois vai mudar o nome para Morgoth, e ele é um mal absoluto. Existe o bem que vai vencer o mal. Mesmo o Senhor dos Anéis tem mais complexidade que isso. E depois há outra questão, que é... Sim, eu odiei aquele patrão filha da puta. Odiei. Aquele gajo, o Sr. Relvas. Isso não significa, no entanto, todavia, que todo o patrão seja mau. Essa é uma forma moralística de ver a política que me faz alguma confusão. Como se nós fôssemos sempre os bons e eles fossem sempre os maus. Eu não concordo com isso, nem nunca concordei. E nós estamos onde estamos devido a certas posições estruturais. Há patrões que são boas pessoas e há trabalhadores que são pessoas de merda. Trabalhadores que são homofóbicos, que são racistas, etc, etc. Também idealizar a classe trabalhadora não é boa ideia. Não é sobre nós sermos melhores pessoas, é sobre nós termos um projeto político. E esse projeto político leva-nos a encarar o facto de que existem classes com interesses antagónicos. E essas classes disputam por recursos, essas classes disputam por poder, essas classes disputam aqui na divisão do trabalho. Porquê? Porque ao passo que o proprietário quer que o trabalhador trabalhe mais por menos, por norma, e esses são os seus interesses de classe, o trabalhador quer trabalhar menos e ganhar mais. Até pode acontecer que haja um patrão que, contra os seus interesses de classe, pense, não, eu tenho de ser um gajo mais humano, vou pagar melhor. E existem exemplos disso. Por exemplo, o José Teixeira da DST, toda a gente diz que é um gajo espetacular. Adoraria trabalhar para ele. E por acaso é de cá de Braga também, a DST é cá de Braga. Mas é uma das maiores empresas em Portugal no setor da construção civil. Toda a gente diz que ele é um gajo espetacular. Acredito. Aliás, o Francisco Louçã até foi apresentar o livro dele precisamente na galeria da DST e foi apresentado pelo José Teixeira. E ele faz comentários que tem ali um quê de marxismo também. Nota-se que o homem lê. O Engels era também um burguês. E o que é que ele fez? Foi o grande parceiro da vida do Marx. Não quer dizer que todo o patrão seja mau e que todo o trabalhador seja espetacular. Não, há gente muito grosseira. A maioria das pessoas que me ofendem na internet são trabalhadores, tal como eu sou trabalhador.
E eu não é por ser trabalhador que seja perfeito, não. Eu sou um javardo. Eu sou um gajo mesquinho. Eu sou um gajo ressentido com certas merdas. Eu não sou um gajo perfeito, nem quero ser. Nem quero ser. Esta visão moralística do bem contra o mal faz muita confusão, porque eu já fui testemunha de Jeová. Eu já tive essa mentalidade. Eu já tive essa mentalidade que eu, fazendo parte das testemunhas de Jeová, era escolhido para habitar uma terra em que todos seríamos perfeitos e os iníquos que não serviam a doutrina das testemunhas de Jeová seriam destruídos. E depois comidos, quando mortos, pelas aves necrófagas, como os abutres. Eu já pensei assim, eu já tive uma visão manicaísta do mundo. Peço imensa desculpa, mas ela não coaduna com aquilo que é a realidade. A realidade é complexa. É possível que uma pessoa seja boa, mas no entanto esteja situada numa classe social que é antagónica a outra classe social. Faz parte, meus amigos. Percebem? Então, eu não tenho essa visão. Eu defendo um projeto político que é o socialismo, e não é porque eu sou melhor pessoa, porque quero ser melhor pessoa, é porque eu quero que a minha classe vença. Que a classe trabalhadora vença. É por essa merda. Não é porque vamos todos dançar o Kumbaya e vamos todos aqui dizer que pá, eu sou bem shanty e gosto bem destas vibes de ser boa pessoa e tipo até faço de vez em quando faço o safari e vejo as pessoas em África e até já pensei em adotar uma criança. Não, mano, não, ok? Não, eu não quero. Isso é bué, primeiro é bué bueto. É bué bueto. Foda-se isso. Não, eu sou de esquerda porque eu quero que a minha classe social vença. Que essa é outra questão. Não é sobre esquerda nem sobre direita. É sobre os de cima contra os de baixo. Bem-vindo, filha da puta, ao pensamento de esquerda, caralho. Bem-vindo! Buenos dias! Aprendeste! Isso que tu acabaste de dizer é essencialmente algo que está dentro da genealogia ideológica da esquerda. Porquê? Porque a esquerda, de facto, defende que existem classes sociais com interesses antagónicos e fala de oprimidos e opressores. E fala de quem? Fala daqueles que estão em cima devido à sua propriedade e aqueles que estão inevitavelmente em baixo por só terem a sua força de trabalho para vender. Portanto, meu amigo, ao dizeres isso, tu és uma pessoa de esquerda, mesmo que não queiras admitir. Percebes? É claro que a direita se foi apropriando deste discurso. É claro que ao longo da história houve fenómenos que se apropriaram do discurso de esquerda, do anti-elitismo de esquerda. Os fascismos fizeram isso. Em Portugal nós tivemos um caso muito paradigmático disso, que até durante algum tempo fez oposição ao regime de Salazar, que foi o nacional-sindicalismo e o Francisco Rolão Preto. Hoje em dia, a André Ventura e o Chega tentam apropriar-se também do discurso da esquerda. Mas, de qualquer das formas, este discurso que realmente mobiliza os afetos das pessoas de baixo contra as pessoas de cima está na genealogia ideológica da esquerda. E isso não é uma visão moral do mundo, tem a ver com uma disputa que existe para que a nossa classe vença. Percebem? Estou bem articulado hoje, pá. Estou bem articulado. Ora bem, esta semana foi uma semana cansativa. Agora numa nota mais pessoal, a minha mãe fez um bypass gástrico. Eu tive de ir ao hospital várias vezes para ver como é que ela estava. Correu tudo bem, foi decisão dela. Ela não precisava de fazer necessariamente aquela operação, mas vai ajudá-la a ter uma melhor qualidade de vida. Ela na sexta-feira já veio para casa, fui buscá-la e eu tirei férias para esse dia. E isto, vida de trabalhador estudante, é uma coisa muito engraçada, meus amigos, porque eu tirei férias para esse dia, mas as férias foram passadas entre hospital, ir buscar a minha mamã e depois à tarde a segunda apresentação da minha proposta de tese para uma cadeira específica do doutoramento. Foi isto, ficou dividida assim. Porque atualmente eu não tenho grandes aulas, só tenho seminários, mas tinha de fazer uma apresentação e tive de tirar esse dia. É claro que eu tenho direitos como trabalhador estudante, mas aproveitei para tirar férias, era mais fácil do que estar a pedir. Enfim, não quis estar a chatear a minha entidade patronal, embora tenha direito a tal. Foi uma semana bem cansativa e só agora domingo é que eu estou mais ou menos a descansar. Dito isto, estou a gravar este episódio do podcast para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, espero que tenham apreciado este episódio. Obrigado por terem visto e até o próximo.